Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma videoaula de Geografia. Tema da nossa videoaula de hoje, Geografia Agrária do Brasil. Vamos tentar entender como se comporta o mercado agrícola brasileiro, os produtos para exportação, um pouco da característica geral também dessa distribuição de terras do nosso território. Tá? O primeiro passo aqui é diferenciar os dois modelos de produção agrícola brasileira. Nós temos dois principais modelos mediante todos os modelos que temos no mundo. O primeiro aqui, a agricultura comercial do tipo plantation, tá? E o segundo, a agricultura familiar. Para caracterizar primeiramente aqui, a agricultura comercial do tipo plantation é também chamada de agricultura comercial para exportação ou também no sistema modelo patronal. Quais são as principais características desse modelo agrícola? Ela desenvolve monoculturas. O que é isso? Uma única produção agrícola e uma grande extensão de terra, bem característica dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Ainda no resquício do período colonial, o Brasil, como um país que foi colonizado por Portugal, como todos sabem, as nossas terras foram exploradas desde o princípio, desde a exploração primária lá do pau-brasil, todos os ciclos econômicos que nós tivemos, até os dias de hoje. Sempre precisamos pensar que o nosso território é focado em uma agricultura para o mercado exterior, né? Isso gerou grandes propriedades, latifúndios, né? Que desde as sesmarias, desde lá das distribuições de terras do Brasil, né? Que vem até os dias de hoje formando grandes extensões de terra, principalmente na região norte, principalmente na região centro-oeste e na região nordeste, como vamos ver no gráfico daqui a pouco, tá? Outra característica, mão de obra barata. Mão de obra barata é essa focada principalmente nos trabalhadores rurais sem qualificações, que são explorados economicamente. Mão de obra barata, às vezes até regime de semi-escravidão, utilizando-se da força humana, mesmo com recursos tecnológicos já para mecanização. É certo que a mecanização traz alguns prejuízos em relação ao êxodo rural, ela traz o desemprego no campo, né? Mas muito da nossa produção agrícola, do modelo patronal, do modelo para exportação, ela é utilizada mão de obra barata, sem valorizar o trabalhador no campo, tá? Que às vezes encontra nas grandes cidades um objetivo maior de busca de melhores de qualidade de vida, aí fazendo o êxodo rural. Produção voltada ao mercado externo, como eu havia dito, ditada pelas regras comerciais do mundo. Então, o que vai determinar o que o nosso país vai produzir são as regras comerciais. Se o mundo precisar de soja para alimentar o gado confinado, que está lá nos gados europeus e também na América do Norte, é isso que o Brasil vai produzir. Grande exportação de soja para alimentar este gado nessas condições, tá? Outra característica aqui são os exemplos, né? Cana-de-açúcar, soja, milho, né, que detém grandes extensões de terra do nosso território. Segundo modelo agrícola, o modelo agrícola familiar. A agricultura familiar ela é focada principalmente na distribuição de terras um pouco mais equitativa, a partir do exemplo de que ela tem aí, ó, 70% da produção dos alimentos do nosso território são focados aí na agricultura familiar. Ela gera empregos e renda no campo, pois ela diversifica, ela tem um trabalho mais intensivo. Esse trabalho intensivo ela carrega uma tecnologia também, né? Apesar de ser em menores extensões de terra, né? E nós temos aí uma lei criada de 2006, Lei 11.326, que determina a Política Nacional da Agricultura Familiar. E ela tem alguns tópicos, algumas orientações, a qual devem ser prioritários para a manutenção desse sistema. A descentralização das terras, característica da descentralização da agricultura patronal do modelo dos grandes latifúndios. Ela tem também a sustentabilidade ambiental, social e econômica, cumprindo com a função social da terra. E ela tem uma premissa também da equidade na aplicação dessas políticas, né? Respeitando aí aspectos de gênero, geração e etnia, participação de agricultores familiares na formulação e implementação da política nacional dessa agricultura para melhor distribuição dessas terras também, tá? Outro tópico importante, pensando na pecuária brasileira. A pecuária brasileira, o modelo dela é modelo extensivo, na sua grande maioria, que vai desde o centro-oeste, região sul do Brasil, um pouco no norte e um pouco no nordeste também.
Pecuária extensiva, para quem se esqueceu, é aquela que o gado fica solto, tá? Comendo pasto, comendo gado solto, né? Diferente da intensiva, aquela que tem tecnologia, tem veterinários, tem um aporte melhor, o gado come ração controlada, ele fica controlado num lugar específico, né? A carne normalmente tende a ser um pouco melhor, então são tipos de carne específicos, animais específicos, tratados como intensivo, né? E a característica principal da pecuária brasileira é bovina. Temos aí também produção de outros itens de agropecuária, como por exemplo a carne de frango, a carne suína, desponta no mercado nacional, né? Mas o Brasil é um grande produtor de carne, exportando para o mundo e também consumindo no nosso território, tá? Aqui este mapa nos mostra um pouco essa distribuição da realidade agrícola brasileira, né? Concentrando as regiões de floresta, com uso extrativista nela também, né? Grãos concentrados no extremo sul do Brasil, no centro-oeste, quase todo o território nacional, do centro-oeste, sudeste, norte aqui e nordeste, nós temos pastagens, né? Da pecuária extensiva, né? E algumas zonas de florestas ainda preservadas, tá? Chama a atenção para esse gráfico agora, como eu estava dizendo. Esse gráfico aqui demonstra para a gente a distribuição e a concentração de terras no Brasil. As colunas azuis aqui demonstram as grandes propriedades de terra e está dividido por regiões. Aqui nós temos a região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. O que chama atenção aqui na região norte e na região centro-oeste, a maioria da propriedade rural se concentra nas grandes propriedades, que são os latifúndios, que são essas agriculturas para exportação. Nordeste também é significativo. Só vai ser um pouco mais equitativo aqui na região sudeste, que se equilibra com as médias e pequenas propriedades, na região sul também. É onde concentra as agriculturas familiares, que respondem com uma boa parte da fatia do comércio brasileiro, que deveria ser melhores investidas, né? Pois elas geram riqueza e renda e uma distribuição melhor do emprego no campo, tá bom? Agora, quais são os principais itens exportados pelo Brasil? Essa tabela que está aqui, nós temos aqui os 10 principais itens, né? Dos 10 principais itens, 7 deles são de origem agrícola. 70% da produção brasileira de exportação são de commodities, são de produtos agrícolas, ficando apenas 30% de produtos ora industrializados, ora de origem mineral. Então, a fatia do agronegócio brasileiro é muito importante, ela responde pela economia muito forte do nosso país. Podemos explorar sim a indústria, devemos aumentar a produção industrial, mas organizar um pouco melhor essa produção agrícola para que possamos ganhar muito com essa questão do nosso território. Aqui, ó, em primeiro lugar, soja. Depois, segundo, minério e petróleo, de origem aqui mineral, né? Todos destacados em vermelho que são de origem agrícola, né? Açúcar, da cana-de-açúcar. Quarto lugar, automóveis. Aqui, carne de frango, celulose, farelo de soja, café cru, carne bovina. Esses dados são do ano de 2017, dá para a gente poder ter essa comparação, né? E percebendo o tanto quanto importante o agronegócio brasileiro, né? São aqueles focados principalmente nos latifúndios, exportando, mas nós poderíamos ter aqui outros itens que são explorados também, exportados em menor quantidade, né? No caso laranja, no caso frutas, né? Que são também explorados nos modelos de agricultura familiar, tá bom? Agora, um pouco da questão de terras no Brasil, né? O Estatuto da Terra do Brasil, ele pressupõe o quê? Pressupõe os objetivos para uma reforma agrária. O que é reforma agrária? A reforma agrária é, relembrando um pouco, né, é a redistribuição de terras aos modelos que possam dar acesso a todos os trabalhadores rurais, aqueles que podem se organizar em famílias, a ter acesso à terra para produzir e plantar. Essa ideia aqui pressupõe que esse estatuto deveria ser cumprido para que favorecesse o bem-estar dos proprietários, dos trabalhadores rurais, manter níveis satisfatórios de produtividade, assegurar a conservação dos recursos naturais, observar disposições legais para a questão da relação de trabalho no campo também, né? Porque essa questão é muito discutida no Brasil, mas tem muitas pessoas que até pensam que a reforma agrária é característica de país pobre, não é. Os Estados Unidos fez reforma agrária lá no século XIX, no governo do presidente Abraham Lincoln, e nós com certeza sabemos o tanto quanto isso potencializou a economia norte-americana, né? E no caso brasileiro deveria ser feita de maneira a compensar o histórico dessas questões. Muitas terras estão paradas, ociosas, né, que poderiam se tornar férteis, ou terras que o governo poderia adquirir para fazer essa redistribuição, né? Esse caso deveria ser repensado. A consequência do atual modelo da distribuição de terras no Brasil: nós temos terras concentradas, nas mãos de poucos, em regiões como Centro-Oeste, Norte e Nordeste, né?
principalmente, né? Diversas propriedades rurais pequenas, algumas delas não são investidos nas tecnologias, é difícil para o produtor rural comprar sementes, entrar no mercado, então eles têm alguns incentivos, mas não são suficientes para gerar emprego e renda para todos os trabalhadores, todos os proprietários rurais também. Consequência também o êxodo rural, que através da mecanização, a prioridade deles é para ir para a cidade, nas cidades eles encontram condições melhores de vida para suas famílias, então abaixo do salário no campo faz com que eles também saiam, não é só a mecanização, né, mas as condições de vida ruim que o campo lhe oferece. Isso gera nas cidades o aumento do número de desempregados, subempregados, que migram para essas periferias, né. Então quando a gente vê uma cidade lá totalmente com suas periferias abarrotadas, problemas de moradia precária nos topos de montanha, em costas de morro, ou também em várzeas, a gente pensa que esse problema é estritamente urbano, né? Mas não é totalmente urbano, esse problema é gerado também por uma falta de perspectiva, muitas vezes, desse trabalhador rural que não encontra um crescimento, uma possibilidade de sobrevivência lá no campo, né? E por último aqui, conflitos sociais do campo, né? Os conflitos sociais do campo que envolvem as invasões do movimento social dos trabalhadores rurais sem terra, e isso gera muitas mortes no campo do Brasil, muitos poceiros e grileiros que acabam ocupando terras que são utilizadas depois pela reforma agrária ou não, acabam sofrendo nas mãos daqueles que os perseguem e também acabam deixando a desejar quando se age com violência e truculência em ambos os aspectos, tá bom? Espero que vocês possam ter aprendido um pouco dessa questão agrícola brasileira. Esse é retrato do nosso país, um panorama um pouco do nosso país, a questão de ser um país agroexportador. Tem outros fatores a ser pensado também na questão dos transgênicos brasileiros, que estão também em grande crescimento. A Revolução Verde proporcionou isso para o Brasil, tem indústrias de maquinário agrícola também importantes, né? Mas também pensar que isso pode ser trocado, pode ser repensado nos modelos também da agricultura familiar, agricultura de modelo ecológico, orgânico, né? Que também é um grande chamariz para a exportação para o Brasil ou para o consumo interno também. Tá bom? Um abraço, até a próxima e tchau, tchau!